de incorporação da história do tempo presente, mas pode ter um outro, assim, por exemplo, história colonial, né? Onde nós sabemos muito bem que na maior parte das vezes no livro didático vigora uma interpretação pensando no sentido de colonização, Caio Prado, pensando Fernando Novaes, pensando uma historiografia absolutamente consolidada, né? Consolidada, vigente, que é válida na interpretação atual, né? E, por vezes, colegas que participam de um outro viés interpretativo sobre o período colonial, pensando, por exemplo, o antigo regime dos trópicos, que está tão presente aqui no Rio de Janeiro, olha esses livros didáticos como desatualizados, não incorporam a interpretação do corte do antigo regime, do corte de todos são súditos do rei e da redução da presença de um sentido, vou chamar assim, né? Assim, acho difícil o livro didático incorporar algo que está em plena batalha interpretativa. Dá para entender? Assim, eu acho difícil. Não, mas né? a gente vai ficar com a tradição, mas... Não, é uma outra coisa. Eu não acho que a interpretação do Fernando Novaes seja a tradição, na verdade. Me parece que hoje existe uma discussão historiográfica forte que percebe essa temporalidade de forma diferente, né? Assim, de forma diferente, os dois, né? Existe uma disputa historiográfica. Eu fico na dúvida se a disputa historiográfica consegue entrar bem num texto de síntese didática, né? Ele, por vezes, mal entra na síntese historiográfica acadêmica, o que a gente faz também é síntese historiográfica acadêmica, né? Assim, então eu fico na dúvida se esse é o lugar. Se reclamar da não existência do antigo regime nos trópicos é pertinente? Não sei. Não sei. Né? Eu não sei não, eu acho que não é. Eu não acho que o livro didático é o lugar do que é o mais... da plena disputa. Da plena disputa. Né? Não sei. Talvez vocês falam bobagem. Eu queria separar uma coisa, né? Eu consegui, na verdade, para mim tem duas coisas. Uma é personagens e eventos que se repetem ao longo do tempo nos textos didáticos, que também se repetem nos textos historiográficos, certo? Na historiografia acadêmica, vou chamar assim. Que são aqueles, né? A questão militar, a questão religiosa, os processos, a abolição, sei lá mais o quê. Uma coisa é essa. Outra coisa é como, a cada momento, esses eventos que vão se tornando canônicos são interpretados no texto didático ou na historiografia acadêmica. Nesse sentido, eu não tenho dúvidas que existe um misto no texto hoje didático da presença muito significativa de um viés recorte, de um viés político, mas também de um viés que tem uma dívida com uma interpretação econômico-social também, né? Pensando um pouco até na chave de leitura da Emília Viotti, né? Assim, pensando o quanto a abolição é decisiva, o Oeste Paulista, a desestruturação da cafeicultura, do apoio dos cafeicultores em relação ao Império, né? Esse viés é um viés muito presente que mobiliza todos os outros. Então, nesse sentido, isso daí é dos anos 60, 70, né? Assim, essa leitura. E nisso entra também o uso da Murilo, mais especificamente quando se fala da revolta da vacina, mais especificamente quando se abre para a cultura na República, né? Entra muito fortemente os bestializados.
né? Então isso é uma questão. Sobre a questão da Helena, né, assim, que eu acho que junta um pouco a ideia do estabelecimento de sentido, né, que a Helenice falou. Quando eu li o material, assim, a síntese didática é muito difícil, né, na verdade, né? Toda a síntese é difícil, mas a síntese didática em especial, porque ela tem a ambição de encompassar muitas coisas, né? E aí, ao fazer isso, num pequeno espaço, né, gera, no meu entender, truncamentos de narrativas, ficam narrativas meio truncadas, né? E esses textos que eu li são muito marcados por isso. Me parece que é a questão militar, a questão religiosa, a questão sei lá o quê, mais isso daqui, mais aquilo ali, e a narrativa que incorpora tudo isso, né? Assim, se é que é necessário, mas me parece difícil estabelecer alguma aproximação dos alunos com isso, não sei, né? É engraçado, um livro, que é esse daqui, a História da Independência dos Estados Unidos ao Novo Imperialismo, tenta buscar algum tipo de sentido do estudo disso para hoje, que é uma coisa diferente do que você estava falando, mas né? E aí, na busca desse sentido, o que se faz quer dizer que a abolição e a república, elas instauraram processos de desigualdade que... Não, elas mantiveram processos de desigualdade presentes desde do nosso nascimento, desde a colônia, né? Então é curioso, quando ela tenta aproximar por que estudar a abolição e por que estudar a república, ele fala, assim, tem uma frase, da mesma forma a proclamação da república também não foi completada, né? Após 120 anos, nós ainda temos problemas de renda, de habitação, de transporte, de assistência. Nós mantivemos a nossa desigualdade, né? Então a aproximação com o hoje é quase a construção de uma história que não tem, que é uma história marcada pela, não, uma marca quase da desigualdade estrutural, né? Fico um pouco na dúvida sobre esses tipos de aproximações, né? E sobre a questão da Maria Clara, né, assim, eu não sei se as lacunas ajudam a ver as posições teóricas e ideológicas dos autores, destacar as lacunas. Eu acho que a própria análise do livro permite ver um pouco o seu lugar de produção e as escolhas que o autor faz entende? Para mim não é nem tanto os silenciamentos, mas também o próprio que está escrito. O que está escrito ajuda um pouco a ver que perspectiva historiográfica os autores, mesmo autores múltiplos, né, que perspectiva cada coleção pode vir a ter. Né? Mas pensar o sentido da história com os livros não sei, é difícil. Né? Se me permite aqui um complemento, na verdade existe também hoje uma questão que eu acho que perpassa tudo isso que foi falado, que é o tema da escola sem partido. E aí eu achava interessante, assim, se trazer também, né, essa preocupação de visão mais plural, enfim, que alguns estão levantando nesse debate, né, porque existe essa falácia, né, dessa neutralidade e tal. Então, se os livros representam determinada postura, né, alguns vão tender para um lado, outros vão tender para o outro. Tudo isso é um debate, não sei se estéril, mas que está no mundo político atual. Sim, sim.
De alguma forma, todos esses livros aqui, eles têm espaço para polifonias, né? Nos seus boxes, na forma de tratamento dos textos, na aproximação do conteúdo, a aproximação do tratamento dado no livro, a forma como se constrói o conhecimento. Então, nesse sentido, o PNLD fez uma mudança muito significativa dos livros nos últimos 20 anos, né? Quando eu falo que eu não sei se no texto é o lugar da disputa historiográfica, assim, quando eu dei o exemplo do colonial, para mim não há consenso, assim, consenso mínimo. Eu não sei se deve haver, porque no meu período republicano também não há consenso mínimo sobre as diversas interpretações. Mas a polifonia, para mim, no material didático, ela é sempre controlada, né? Controlada no bom sentido, há limites para isso, né? E no meu entender também, eu acho que é necessário retomada de narrativas no texto principal, de uma boa intriga, contar uma boa história, né? Assim, contar uma boa história que está presente, por exemplo, no livro do Ilmar, que o livro do Ilmar Brasil, história de tem uma narrativa interessante. Está presente nos meus livros da Primeira República, uma narrativa totalmente política, mas tem quando eu leio A Guerra do Paraguai dos meus livros da Primeira República, eu fico imaginando, poxa, o que um garoto deve achar é luta de soldadinho de chumbo, quase. Se me permite, está presente nos livros, aquele Monteiro Lobato, na História para Crianças, você tem toda uma narrativa, né? E tem muito essa versão política, mas que envolvia a criança, né? Tá bom. Vamos encerrando. Gente, por conta do horário, né? Assim, o debate foi avançando, a gente já está aí avançando sobre o nosso horário de almoço. Eu vou só fazer algumas colocações breves e aí as demais perguntas e questões vocês depois podem encaminhar para os professores. Os nossos e-mails são fáceis de ser encontrados, né? A gente vai estar aí durante o dia, a gente pode conversar mais um pouco. Respondendo diretamente para as questões do Luiz, né? Não deu tempo, né? Assim, a comunicação acaba sendo uma coisa curta e eu incorporei muita coisa, né? Então, a diferença entre os textos, a segunda edição, o Matoso Maia, ele faz uma atualização dos governos, né? A mudança básica no texto é essa, né? A atualização dos governos pós-28, né? Então ele incorpora as administrações pós-28 e acata algumas sugestões do Alberto Lameiro da história erudita, né? Então, tem a data errada em tal lugar, tem o tal lugar, faltou a batalha tal e não sei o que. É um pouco essa diferença entre os textos, mas se restringe aí, né? As questões das características do Matoso Maia frente à sua produção e à produção do período, né? Nas características didáticas, né? Matoso Maia faz a história do Rio, é a síntese da história do Rio de Janeiro, né? Então é um texto ali que ele vai dar um sentido para essa história do Rio de Janeiro, diferente de outros textos mais monográficos que ele tem, né, que são textos, por exemplo, ele tem um estudo sobre Gonçalves Ledo, ele tem um estudo sobre as municipalidades, Vassouras, Iguaçu, né? Então ele tem estudos mais pontuais, né? Mas nesse texto específico, né, ele quer construir uma narrativa que dê um sentido a essa história fluminense, que vai mostrar que esse Estado não perdeu o seu lugar no processo histórico, né? Diferente de todo o processo da Primeira República, né? De todo o discurso da crise da Primeira República que você tem entre os agentes políticos e intelectuais que vão construir aí um discurso da crise. O Matoso Maia vai dizer que o lugar não se perdeu e vai para a história para construir esse lugar, né? Então,
ao nível da explicação histórica, isso casa com propostas que estão sendo implementadas na escola nos anos 20 e nos anos 40, né? Você está aí depositando na escola a formação de novos agentes que vão atuar nesse estado, na recuperação, mas se vendo como continuadores de uma obra fluminense que vem desde tempos imemoriais, né? Então tem um pouco essa narrativa, né? E frente às outras publicações que circularam no mesmo período, né? Claramente o Matoso Maia está produzindo um livro, está publicando com um público específico que é o pessoal da escola normal. O seu público-alvo não é a escola primária nesse período, né? Você tem nesse momento 5 obras que são editadas, 2 especificamente para a escola primária. Uma delas, por exemplo, um autor, que é o Figueira de Almeida, ele produz uma história para a escola normal e lições de história para a escola primária. Ele faz uma adaptação e a narrativa é totalmente diversa, né? O Figueira de Almeida, por exemplo, ele faz o método regressivo, ele vem do mais próximo para o mais afastado nas suas lições escolares para a escola primária, né? Então ele cria personagens, é o diálogo entre um tio e um sobrinho ali narrando a história do estado, né? Aquela coisa, vamos ver a geografia, né? Então o mapa do estado, então tem um diálogo ali, então ele tem outras estratégias didáticas para atuar no ensino primário. O Matoso Maia, como tem o objetivo de atingir esse público, né, que são as professoras formadas e as professoras em formação da escola normal, ele não tem essa preocupação de construção de uma ditatização da sua narrativa, né? Mas ele constrói o texto nesse sentido de construir uma síntese desse processo histórico. Essa síntese é científica e ela é epopeica, né? Então ele tem uma narrativa epopeica, né? Então a história para ele vem num crescente, né? Que eu acho que isso também dialoga muito com os nossos livros hoje, né? Eu não estudei os livros atuais, mas utilizei os livros de 2011 até pouco tempo, né? Quando estava na rede, né? E aí eu vou dar um pitaco um pouquinho nas outras respostas, né? No comentário dos colegas. Eu acho que muitos autores e editoras interpretaram a atualização historiográfica que é exigida pelo PNLD na configuração dos boxes e dos textos complementares, né? Então você consolida uma narrativa para o texto principal e joga para os boxes e para o texto a incorporação de novos temas historiográficos, novos objetos, novos sujeitos, né? Então você tem lá a criança, tem a mulher, tem o negro, tem isso, tem aquilo. Então isso tudo vai sendo incorporado, mas não na narrativa. E aí a narrativa principal, que foi o objeto primordial da análise que foi feita ontem, né, na mesa da tarde de hoje, pelo Marcelo Pellegrini, estão seguindo a tradição, estão nesse sentido de seguir uma tradição já consolidada. Bom, gente, então a gente pode continuar conversando durante o dia, mas vou ter o papel de encerrar a mesa da manhã e convidar para a mesa da tarde, que iniciará às 2 horas, né? Não teve extensão, a nossa chefe não prorrogou o prazo, é 2 horas, né? A quinta mesa, que é o MEC e o Universo Editorial, tá? Então voltamos.